mais um episódio do EdifyCast. Eu sou a Alice, gerente de marketing aqui no Edify, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e com uma pessoa muito especial aqui do Edify. Hoje o nosso tema é geração ansiosa, como ensinar hábitos digitais saudáveis aos jovens. E para falar sobre isso, a gente tem Vivi Jesus, nossa coordenadora acadêmica aqui do Edify, responsável por toda a parte de experiência do aluno. Vivi já foi mentora pedagógica por mais de 7 anos, também tem mais de 7 anos de experiência com sala de aula e formação em letras e história e um doutorado em história medieval. E vocês vão ver que isso tem a ver também com o que a gente vai conversar. E aí eu queria dar as boas-vindas para a Vivi e agradecer a participação dela aqui hoje com a gente. Muito obrigada, Alice. É um prazer estar aqui hoje participando do podcast com vocês. E é um prazer também falar sobre esse assunto, que é um assunto tão relevante, tão presente hoje nas nossas escolas e também em todas as famílias, né, que podem estar nos ouvindo hoje. Perfeito. E para a gente começar, eu queria trazer alguns dados importantes, né, do porquê que a gente está falando sobre isso. Então, hoje a gente tem dados alarmantes do SUS no aumento dos casos de ansiedade entre crianças e adolescentes. Entre 2014 e 2024, o atendimento de crianças e adolescentes na faixa dos 10 aos 14 anos cresceu quase 2.500%, e na faixa dos 15 aos 19 é pior ainda, que cresceu 3.300%. Então, é aí que entram os hábitos digitais e o motivo da gente estar falando sobre isso. Porque a exposição prolongada ao tempo de tela, aos dispositivos eletrônicos, é um dos principais fatores para isso estar aumentando. Então, para começar, eu queria já aproveitar esse gancho e te fazer uma pergunta um pouco mais ampla para a gente começar a nossa conversa. Vivi, o que você entende como esse conceito de geração ansiosa que vem até do livro do Jonathan Haidt? Perfeito, Alice. Esse termo, na verdade, ele ganhou muito destaque com a pesquisa do Jonathan Haidt, né? E ele tem falado muito sobre isso, né, na mídia, né, em diversos eventos, e essa pesquisa é muito relevante. E esse termo, na verdade, ele fala de uma infância e de uma juventude que é hiperconectada e que, por isso, tem tido índices cada vez mais altos de ansiedade, né? Se a gente observar aí desde 2010, a gente vê que os índices de ansiedade, depressão e até automutilação entre crianças e jovens tem aumentado absurdamente. E esse olhar do Haidt vem justamente nesse sentido de entender o porquê essa geração tem se tornado tão ansiosa, e ele conecta isso a esse uso muito intensivo da tecnologia já desde a infância, né? Perfeito. E o que você acha que mudou na realidade desses jovens nos últimos tempos, assim, que impactou tanto a saúde mental deles? A gente tem que pensar também, né, que não é apenas o uso da tecnologia, né, mas como ela tem sido utilizada e como ela tem sido parte, talvez até uma parte fundamental dessas crianças e desses jovens, né, na atualidade. E é aí que tem que estar o nosso olhar e a nossa preocupação, né? O que muda nesse cotidiano é que a gente vem de uma geração aí dos millennials, né, que tinham já acesso à tecnologia, mas com certo controle de tempo, né, e tinham também todo esse olhar de comunidade, de participação, né, social. E a gente vem para uma geração que está cada vez mais focada nas telas, né? E aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só do celular, a gente está falando também de muito tempo de exposição à televisão, a outros recursos digitais, jogos, e isso faz com que a criança perca tempo do brincar, que é essencial para o seu desenvolvimento cognitivo, social, também emocional, e acaba passando muito tempo ali voltada para as telas, né? E principalmente em movimentos que não são pedagogicamente intencionais. Então, sempre olhando ali para jogos, para diversão, que trazem recompensas imediatas e geram logo aquele prazer imediato, e isso é consolidado ali nessa formação de experiência dessa criança e desse jovem ao longo do tempo, trazendo efeitos no longo prazo, né? Sim, mas é engraçado, né, que a gente para pensar. Nós também, como adultos, usamos muito a tecnologia, estamos ali com o celular quase como uma extensão do nosso corpo. O que você acha que é a diferença desse consumo digital do jovem, do adolescente, da criança versus o do adulto? A gente tem uma diferença fundamental, né? Quando a gente fala do adulto, e aí estamos falando que o córtex pré-frontal ele é formado completamente aos 25 anos.
Então, quando a gente fala, né, dos adultos aí pós 25 anos, né, a gente tem um cérebro que já está completamente formado. É claro que sim, a gente tem os impactos desse uso contínuo e intenso da tecnologia, né, das telas, das redes sociais, principalmente também, mas isso é muito mais forte quando a gente fala de crianças, adolescentes e jovens. Quando a gente fala das crianças, por exemplo, né, a gente está falando de um cérebro muito plástico, ou seja, ele está em formação, ele está em desenvolvimento. Então, todos esses fatores, eles levam a efeitos no desenvolvimento cerebral da criança, depois também do adolescente e desse jovem, que ainda tem ali o seu cérebro em formação, as suas funções cognitivas em formação. Então, isso afeta, por exemplo, o tempo de concentração, de atenção dessa criança, que depois vai se tornar também um jovem e um adulto, com esses impactos dessa formação cerebral que acontece ali desde a infância. Então, existe uma diferença bem grande quando a gente fala desse uso por crianças, adolescentes e jovens e por adultos, quando a gente fala do impacto na formação cerebral. Crescer online traz diversos desafios, né? É claro que a gente já tem gerações que são gerações nativas digitais, né? A gente já tem aí adultos que nasceram e cresceram em um mundo já com muita tecnologia, né? Com o computador presente no seu dia a dia, com o celular na palma da mão. Mas a gente está falando de uma geração agora que nasce, cresce em uma geração em que a tecnologia está muito avançada, né? E faz parte do cotidiano, está inserida em todos os seus ambientes. E a gente tem até mesmo a inteligência artificial agora já de forma muito presente para essas gerações, né? E isso traz, é claro, consequências para como essas crianças vão crescer e se desenvolver e se tornar adultos, né? A gente ainda não conhece esses adultos, mas estamos aí no seu processo de formação. E a gente falou da formação cognitiva, cerebral, mas a gente está falando também de um momento de formação da identidade dessas crianças e jovens, né? E a escola é parte fundamental desse processo, a família, a sociedade é parte fundamental. E aí eu vou contar uma curiosidade para vocês, né? Você falou aí na minha bio que eu sou doutora em História Medieval, e às vezes as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com educação, né? Você pode imaginar. E tem tudo a ver com educação, né? Primeiro, porque quando a gente fala de história, a gente está falando de pessoas ao longo do tempo, né? Claro, dentro dos seus contextos. Mas na minha tese especificamente eu trabalhei com identidade. Claro, dentro do recorte medieval, mas quando a gente fala de identidade, a gente está falando de uma perspectiva multivetorial, né? A gente pode falar de identidade multivetorial. E o que seria isso? A identidade ela é composta por muitos fatores, né? Eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou coordenadora acadêmica do Edify, eu estou inserida em diversos contextos e todos esses contextos formam quem eu sou. E hoje, quando a gente fala dessas crianças, elas estão formando a sua identidade, não apenas tentando identificar quem elas são, esse é o processo em que a escola e a família precisam estar presentes, mas elas estão também formando a sua identidade pela comparação e pela negativa. Então, eu tô na rede social e eu tô sempre me comparando com o outro que tem e eu não tenho, com o outro que é algo que eu não sou. Então, essa comparação, ela traz também consequências muito negativas para essa criança que está em formação, né? Então, ela quer se comparar e ela olha muito mais para o que não acontece, para o que não existe na sua realidade, ao invés de entender quem ela é dentro do seu contexto, né? Dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto escolar, social. E isso é uma marca muito importante dessa geração e a gente precisa olhar para isso e aprender a lidar com essas consequências que a gente ainda nem sabe de forma completa quais serão, né, no futuro dessas crianças e desses adolescentes que estão em desenvolvimento. Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente fala da formação, né, dessas crianças. Com certeza. E quando você fala sobre essa formação, acho que hoje ninguém se sente tão preparado para preparar esses jovens para esse momento que eles estão vivendo. Sim. Por a gente não ter nascido mesmo numa época como a deles e não estar acostumado a lidar com essa realidade. E aí que a gente entra num tópico que é a educação digital, né? Como que esses jovens estão usando essa tecnologia? Eles sabem usar? Eles sabem avaliar se algo é bom ou ruim para eles? Provavelmente não, e é esse o impacto que está causando, né? Então, por isso eu queria entrar nesse tema agora sobre educação digital e a importância que isso tem para o bem-estar desses jovens, não só para a formação, mas para o impacto dessa geração que já é uma geração ansiosa. Como que você vê assim, o papel da educação digital nesse meio?
Perfeito, acho que esse é um papel fundamental, né? Muitas vezes a gente entende o celular como o grande vilão ou a tecnologia como a grande vilã desse contexto. É claro que sim, eles têm um papel importante, mas não é o celular, não é a tecnologia, é o uso que é feito. E esse uso ele é impactado justamente muitas vezes pela falta de uma educação digital na formação dessa criança, né, e desse adolescente. E aí a gente está falando do letramento digital, né? A gente falou por muito tempo do letramento midiático, mas Sim. o letramento digital ele também é fundamental. Então, eu preciso aprender a usar a tecnologia, né? E aprender a usar com intencionalidade, né? Quando a gente fala da sala de aula, né, da escola, a gente fala muito em intencionalidade pedagógica. E a gente precisa preparar os nossos alunos e também preparar os nossos professores para que eles possam formar esses alunos, entendendo quais são os usos adequados da tecnologia. Qual o melhor uso do celular? Não significa que eu não posso usar o celular em nenhum momento, mas para que esse celular está sendo usado? E a partir de que idade também esse celular Sim. está sendo usado, por quanto tempo? Então eu preciso formar o meu aluno para que ele saiba utilizar as telas, né? Seja o celular, seja a tela da televisão, seja o jogo digital, mas eu preciso preparar o meu aluno, mostrar para ele que a tecnologia ela pode ser aliada, mas quando utilizada da forma correta, nos momentos corretos, para os contextos adequados. E a escola tem um papel fundamental nesse sentido, né? E aí, quando a gente fala desse letramento digital, ele também entra, de certa forma, no letramento midiático. O letramento midiático é parte desse letramento Sim. digital, e a gente está falando hoje de crianças, adolescentes que usam muito as redes sociais, né? Embora já muito jovens, já usam, ainda jovens, usam muito as redes sociais. E esse é um dos pontos principais que o Haidt destaca, né? As redes sociais, elas trazem esse impacto muito forte, porque elas mexem com a autoestima do aluno, né? Eu falei ali da identidade, Sim. né? Ali formada nessa comparação, no não tenho, não sou como o outro, e realmente não somos, porque somos todos diferentes. Então a rede social ela tem um impacto muito forte na autoestima dessa criança, principalmente dos adolescentes, e a gente vê que isso afeta principalmente as meninas, e a gente vê aí índices, né, de ansiedade, depressão e automutilação muito altos entre as meninas, porque isso tem um impacto forte na sua autoestima. Principalmente nesse momento tão delicado que já é a adolescência, né? De Exato. tantas transformações hormonais, também cognitivas. Então isso tem um impacto ali muito forte. E por isso a gente precisa cada vez mais focar nessa educação digital, nesse letramento, para que os nossos alunos estejam preparados para essa realidade que é presente, mas que também fará parte de toda a vida deles e do futuro, né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, muito relevante, né? Que cada vez mais as nossas escolas, os nossos professores estejam preparados para desenvolver um trabalho de letramento digital dentro das salas de aula, né? Perfeito. E você falou aí sobre a questão de saúde emocional desses alunos versus o impacto dessa tecnologia, né? Já vemos que a escola tem um papel muito importante nessa educação e nesse letramento digital. Mas e o papel da escola dentro dos desafios que eles têm de saúde emocional? Até que ponto você acha que a escola pode atuar nisso e ela também pode estar ultrapassando algum limite? Enfim, existem N desafios no meio disso, né, para você lidar com saúde emocional dos alunos, porque você está lidando com um ser humano que tem uma família, que tem toda uma história por trás. Então, até que ponto, assim, você vê que a escola tem esse papel e pode participar? Perfeito. Historicamente, né, a escola sempre teve esse papel também de ter um olhar socioemocional para os alunos, mas Sim. eu acho que há alguns anos, já podemos dizer aí nas últimas 2 décadas, a educação socioemocional ela vem ganhando mais espaço nas escolas, justamente porque a gente vê esses efeitos, né, das novas gerações e elas precisam cada vez mais aprender a lidar com as suas emoções. Primeiro, aprender a identificar e depois Sim. aprender a lidar com as suas emoções. E a escola tem um papel fundamental. É claro que isso não isenta a família, né? A família tem um papel fundamental nessa formação também emocional do aluno, mas muitas vezes a família encontra dificuldades em como lidar com isso dentro desse contexto que Sim. hoje nós vivemos. Então a escola ganha esse papel fundamental também de atuar com esse olhar socioemocional do desenvolvimento dos nossos alunos. E aí a escola encontra vários desafios também, né? Primeiro porque a gente está falando de uma geração que tem enfrentado todas essas consequências desse mundo tão digitalizado, né, tão tecnológico, e a gente tem hoje até mesmo conceitos específicos dessa geração, né? Hoje a gente fala, por exemplo, em ecoansiedade.
Eco-ansiedade é o conceito utilizado, né, para falar de todos os transtornos e as angústias causadas pela preocupação com o futuro por conta de todas as mudanças ambientais que a gente vem testemunhando, né? Então a gente já tem até um termo específico para isso. Então, se a gente for olhar para as pesquisas, né, nos últimos anos, em 2021, a Lancet Planetary Health lançou um artigo falando justamente sobre a eco-ansiedade e trazendo um dado importante de que 59% dos jovens em mais de 10 países onde a pesquisa aconteceu já relatavam muita ou extrema preocupação com as mudanças climáticas, ou seja, eles ainda não sabem como isso vai impactar o seu futuro, mas eles já sabem que haverá algum impacto. E essa é uma geração que está ali conectada todo o tempo e tem acesso a muitas informações o tempo todo. Então, também um fator que ajuda a aumentar essa ansiedade, né? Então, é importante que as nossas escolas tenham consciência dessa realidade para que a gente possa atuar na formação dos nossos alunos e ajudá-los a lidar com esse contexto e também a ter um olhar diferente para o futuro. Porque realmente a gente não sabe que futuro é esse, né? A gente não sabe quais serão as profissões do futuro, mas o aluno precisa saber que ele está sendo preparado para todas as possibilidades que vão ser abertas para ele nesse horizonte de futuro, né? Então, esse é um ponto importante. Sim, e como que você acha que essas escolas podem preparar esses alunos, principalmente nessa questão da ansiedade em relação ao futuro deles? Porque quando você fala sobre esse termo de eco-ansiedade, vem muito na minha cabeça que esse aluno, ele tem um futuro que ele nem conhece, óbvio, a gente também não conhecia o nosso, tudo bem, mas o futuro dele já tem uma projeção muito catastrófica, né? Muito, sim, assustadora para quem está numa fase ainda de tantas mudanças e reflexões. Então, como que a escola consegue entrar nesse cenário e atuar diretamente nessa ansiedade de futuro que esse aluno tem? Perfeito. Acho que a gente tem caminhos diferentes, possibilidades diferentes nesse sentido, né? Um ponto fundamental é trazer essa realidade para o aluno, mas de forma a fazer com que ele possa refletir sobre essa realidade e entender como ele pode atuar, ser protagonista também em processos de mudança. É claro que a gente está falando aqui de processos, inicialmente, de uma mudança local, mas que podem sim trazer impactos para a sua realidade e que podem ajudar nessas mudanças para o futuro. Então, quais são os problemas locais hoje enfrentados, né? Em cada escola, a gente está falando, né, aqui para uma audiência do Brasil inteiro, né? Em cada região, em cada estado, em cada região dentro dos estados, a gente vai encontrar problemas locais muito específicos, né? Que estão conectados a um contexto nacional, internacional. Mas quais são os problemas? Vamos identificar quais são as lacunas que a gente encontra aqui na nossa localidade, como nós podemos atuar, ajudar os alunos a entender essa realidade e entender como eles podem atuar, porque isso vai também desenvolver habilidades para que o aluno possa ser realmente um cidadão ativo no seu futuro também, né? E além disso, acho que é importante mostrar para os alunos que eles estão desenvolvendo habilidades que serão importantes para diversas perspectivas de futuro, né? Não sabemos quais serão as profissões do futuro, mas um aluno que sabe trabalhar em equipe, que tem boas habilidades de resolução de problema, boas habilidades comunicativas, ele é um aluno que está se preparando para diversas frentes nesse futuro. Mas isso precisa também estar claro para ele, né? Muitas vezes isso vem como algo muito naturalizado dentro do processo de aprendizagem, mas é importante também que o aluno tenha essa percepção do que ele está aprendendo, do que ele está desenvolvendo, né? Essa visibilidade da aprendizagem, não só para as famílias, mas para o próprio aluno, ela também é fundamental nesse processo. E é claro, cada vez mais abrir possibilidades dentro da escola para que o aluno também possa desenvolver habilidades fora das habilidades dentro da tecnologia, né? Então, abrir espaço para o brincar, para o interagir, para o criar comunidade. Isso também é algo essencial quando a gente fala do ambiente escolar, né? O ambiente escolar, ele tem não só a função, né, de desenvolvimento cognitivo, socioemocional, mas ele tem toda uma questão também desse desenvolvimento de olhar para a comunidade, de participação na sociedade, porque é a primeira sociedade, a primeira comunidade com a qual as crianças têm contato. Então, é importante, né, que essas oportunidades de estar em grupo, de brincar em grupo, de criar laços, ela seja também reforçada dentro do ambiente escolar.
Perfeito. E quando você fala sobre esse desenvolvimento de habilidades e essa necessidade que os alunos têm de, em conjunto, refletirem sobre esse futuro, pensarem de forma fora de uma realidade que está sendo projetada, né, para eles e que é muito ruim, negativa, acho que isso também conversa com a relação que eles têm com a família, né? O quanto a família está se envolvendo nesse pensar deles e nesse desenvolvimento deles. E aí eu até queria entrar nesse ponto de família, porque, beleza, falamos sobre escola, a escola tem um papel muito importante, e nós aqui falamos na visão da escola também por ser a nossa realidade. Sim. Mas aí eu queria também entrar com você no papel da família e como é que eles podem se envolver de uma forma mais ativa nessa realidade dos alunos. E aí não só falando da ansiedade do futuro, mas falando também do uso das telas, né, do contato que eles têm com as redes sociais, enfim. Como que você vê que esses pais podem se envolver nisso? A família tem um papel crucial nesse letramento digital, né, que a gente acabou de mencionar. É claro que isso também está ali dentro do seu processo formativo dentro da escola, mas essa também é uma função da família, né? Muitas vezes a gente acaba indo para o caminho da proibição. E claro, dependendo da faixa etária, né, a gente não vai poder ter o aluno por tanto tempo jogando e usando o celular e assistindo filmes e séries e vídeos de unboxing constantemente, né? Isso faz parte ali da realidade deles. Mas a gente precisa ir além do caminho da proibição, a gente precisa ir para o caminho da formação das nossas crianças, para que elas entendam o uso adequado da tecnologia, né? Seja celular, sejam outros equipamentos. E a família precisa também, junto com a escola, caminhar nesse sentido, né? A gente vê que muitas vezes a família fica muito receosa sobre como lidar com esse assunto e conta muito com o apoio da escola para isso, mas é importante que a família esteja envolvida e que também no ambiente familiar a criança tenha o estímulo ao brincar, a curiosidade, há também a criação desses laços sociais, né? Essa criação de comunidade, a família, o ambiente fundamental, né? Dessa criação de laços. Então, ela precisa fazer parte desse processo formativo das crianças, né? Orientando sobre o uso, não apenas sobre... também identificando e explicando por que não usar nos determinados momentos, mas também quando é possível utilizar a tecnologia, para quê, por quê, e sempre também olhando para essa perspectiva de intencionalidade, né? Eu uso a tecnologia porque ela tem funções fundamentais, ela tem funções importantes para contextos específicos, né? Não necessariamente em todos os momentos do nosso dia, e principalmente quando a gente fala da criança, né, em poucos momentos desse dia, porque a criança precisa estar focada no brincar, né, na criação de laços, nesse desenvolvimento socioemocional. Sim, e também acho que existe um ponto que se coloca uma pressão muito grande em cima da escola sobre o uso da tecnologia, a própria lei de proibição de uso do celular, e aqui não vou entrar numa seara de concordar ou não concordar, mas de que adianta proibir isso dentro da escola se em casa o uso é desenfreado, né? É um uso ali sem controle nenhum. Então, acho que primeiro fica claro para mim aqui que o pai tem que ter a mesma responsabilidade em relação a esse uso. E a segunda coisa é que eles precisam trabalhar juntos para formar esses hábitos saudáveis, porque se a escola está estimulando uma coisa e em casa outra coisa está sendo estimulada, aquilo ali foi descartado, né? Não vai ter um efeito a longo prazo para o aluno. E aí, você falou sobre o uso com intencionalidade, sobre um uso relevante, já que a tecnologia existe e esse aluno vai ter contato com ela, isso é inevitável. Pode ser que na primeira infância seja mais fácil de evitar, depois não vai ser. O que você consegue recomendar, assim, dos pais e das escolas para eles orientarem esses alunos nesse uso intencional? O que eles podem usar que vai ser importante, que vai ser positivo para o desenvolvimento desses alunos? A gente fala principalmente do uso educativo, né, da tecnologia, né? Então, hoje, por exemplo, os alunos têm a inteligência artificial ali na palma da mão. Então, como eles podem usar essa inteligência artificial para ajudar no seu processo de aprendizagem, né? Para ajudar com pesquisas, mas sempre também com esse olhar de reflexão.
né? Então, eu estou aqui trabalhando, por exemplo, com a inteligência artificial, mas eu tenho que ter o meu olhar humano. Eu tenho que checar informações, eu preciso entender qual é a minha visão, a minha opinião, a minha perspectiva com relação a cada assunto, mas para isso eu preciso me informar. E a inteligência artificial, ela pode ter um papel de auxílio, né, em muitos desses processos, mas formando o aluno para que ele também aprenda a questionar, a ter a sua própria visão sobre os temas que estão sendo trabalhados, estudados, pesquisados. Então, esse é um ponto fundamental. E aí, quando a gente fala também da família, né, eu acho que tem um papel importante, a escola, claro, também tem esse papel, da gente trabalhar também a curiosidade, a paciência dos nossos alunos, o tempo de atenção, porque quando a gente fala de tecnologia, né, a gente está falando de tudo muito rápido. Quando a gente fala dos jogos online, a gente está falando de recompensas imediatas, né? Sim. A gente tem aí já também estudos que indicam, né, um vício em dopamina, porque os alunos têm essas recompensas rápidas, que ali o prazer rápido, eu joguei, eu ganhei uma recompensa e por isso eu vou continuar jogando e vou continuar assistindo aquele vídeo. Então nós como educadores e as famílias também precisam ter esse olhar para desenvolver, né, também esse olhar de curiosidade, de como aprofundar temas, pesquisas, como ter o brincar também por mais tempo. Então, hoje as crianças também têm essa necessidade de, por exemplo, quando estão brincando, mudar constantemente de brincadeira, porque elas não conseguem mais passar muito tempo dentro de uma brincadeira ou brincando com os mesmos coleguinhas. Então, a gente precisa também fazer esse trabalho com os nossos alunos, né? Para que eles aprendam também a ter mais tempo de concentração, mais tempo de atenção, mais tempo criando esses laços, participando de brincadeiras analógicas. Então, isso também é um processo importante e a família também tem um papel crucial nesse movimento, porque isso também precisa acontecer no ambiente da casa, né? O aluno não pode chegar em casa e simplesmente passar a tarde assistindo televisão e assistindo filmes. Ele precisa também de momentos em que ele vai brincar. Sim, ele pode, por exemplo, usar uma tela para um momento pedagógico, ele vai ali ter um momento de aprendizagem, mas ele precisa ter também os momentos analógicos, ele precisa sair para brincar, ele precisa brincar, se não tem um espaço externo, brincar dentro do seu quarto, mas brincar e utilizar outros itens que não sejam tecnológicos, né? Ali brinquedos, usar a criatividade, o ócio também é importante nesse sentido, né? E a tecnologia, ela traz essa ausência do ócio, porque você está ali o tempo inteiro conectado, olhando informações, assistindo vídeos, assistindo TikTok, assistindo vídeos no Instagram. Então, isso faz com que você esteja constantemente ali com o seu tempo ocupado, com o seu cérebro ocupado com informações que nem sempre são de qualidade. Então, o ócio também é importante para que o aluno desenvolva a criatividade, para que ele possa pensar em outras possibilidades, inventar brincadeiras, né? Isso faz parte, é uma parte importante ali da infância. E isso acontece não só dentro da escola, mas também no ambiente familiar. Né? Sim, e você falou sobre recompensa imediata, né? Acho que esse é um dos principais pontos que impactam e fazem com que esse aluno prefira estar ali no celular, na tela, num lugar de estar brincando, estar com seus colegas. Como que a gente agora, tanto pensando como escola ou como família, como que a gente consegue incentivar esses jovens a buscarem esse mesmo nível de interesse que eles têm e de recompensa imediata na tela, mas em atividades fora desse digital? Como é que a gente consegue fazer esse incentivo também? Eu acho que tem um ponto aqui, né? As crianças precisam desse momento de diversão, né? O brincar, fundamentalmente, né? Trazer ali a diversão para o dia a dia, mas é entender como isso pode ser encontrado em outros contextos, né? Como a diversão pode estar em encontrar um coleguinha e ir para o parque brincar, ir para o play do prédio brincar, ao invés de brincar somente nos jogos online, né? E a gente vê isso também quando a gente fala aqui da adolescência, principalmente, né, os jovens ali entre 14 e 17 anos, eles cada vez mais têm interagido com outros adolescentes, cada vez menos têm interagido com outros adolescentes, porque eles ficam ali focados nas redes sociais e interagem através das redes sociais, ao invés de interagir ali face to face, né, ali presencialmente, estando com os seus amigos, o que era muito comum nas gerações anteriores, né? Então, como que a gente consegue
trazer para esses jovens essas possibilidades, essa realidade. Então, por que ao invés de ficar no WhatsApp falando ou mandando vídeo no TikTok para o seu amigo, por que você não chama o seu amigo para passar a tarde aqui, e vocês vão conversar, e vocês vão talvez até assistir uma série mais juntos e conversando. E é importante esse diálogo contínuo, né, com as crianças e com os nossos adolescentes e jovens. E esse diálogo, ele acontece não só na sala de aula, ali com os educadores, mas ele acontece também, fundamentalmente, na família. Então, esse diálogo aberto, ele precisa existir para que as crianças entendam o porquê da limitação do uso da tecnologia em determinados momentos, porque eles só vão realmente entender se houver esse diálogo, né? Mostrando os porquês, os argumentos. A pura proibição, ela não resolve, né, esses casos. Eles precisam entender o porquê e eles precisam ter as alternativas. Já que eu não posso passar a tarde jogando online, o que eu posso fazer então, né? Estimular o uso da leitura, por exemplo, né? Hoje a gente vê cada vez menos as crianças e jovens têm passado tempo com os livros, e isso é fundamental no seu processo de desenvolvimento cognitivo, no processo de aprendizagem. A gente acaba hoje tendo também conteúdos muito curtos, né? A gente tem ali vídeos muito curtos, conteúdos muito curtos, tweets, então a gente está sempre falando ali de uma comunicação escrita também que é muito curta, e é importante que os nossos jovens, as nossas crianças, eles também desenvolvam essa cultura da leitura, né? Passar mais tempo com o livro, um tempo de concentração, sentado, lendo. Isso tem sido um desafio cada vez maior para essa geração, mas isso precisa ser cultivado no ambiente escolar, mas também no ambiente familiar, né? Então, como que a gente consegue ajudar as nossas crianças e adolescentes a entenderem que é possível ter esse prazer da leitura, esse prazer da conversa, esse prazer do brincar analogicamente, né? Como a gente pode encontrar essa diversão de outras formas, né? Não apenas junto à tecnologia. Legal, Vivi. Eu acho que vamos começar aqui já a ir para um encerramento, mas com certeza a gente começou essa conversa com um lado muito mais de medo e incerteza desse futuro, e agora você traz um olhar também de esperança, né? E de um olhar positivo para o que a gente consegue ainda fazer dentro dessa realidade que já existe. Exato. E aí, para a gente poder fechar aqui, eu queria trazer um ponto que vem do livro do Geração Ansiosa, que é o seguinte: a solução pro Jonathan Haidt, ali na visão dele, passa por comunidade, passa por essa integração, família, escola, amigos, né, o próprio jovem. E olhando para esse cenário, o que você pode transmitir aqui como mensagem final, tanto para a escola quanto para a família? Que passo é esse que elas podem dar juntas para começar a lidar com essa realidade, considerando que hoje elas estão perdidas, né, e não estão conseguindo ainda sair desse lugar e dar esse primeiro passo? O que você recomendaria? Eu vou começar com uma frase em inglês, e eu vou traduzir essa frase, né, que é uma frase que a gente usa muito, que é "It takes a village to raise a child". Significa, né, a gente precisa de uma comunidade para criar uma criança, né, para que essa criança cresça de forma integral. E a comunidade é exatamente a mensagem, né, dessa frase. A criança precisa estar inserida em comunidade e a comunidade precisa olhar para a formação dessa criança, né? Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de escola, de família, de vizinhos, de amigos. A gente está falando aqui de vários laços que passam pela realidade dessa criança, né? Que perpassam a vida dessa criança e desse adolescente. Então, a gente está falando essencialmente de comunidade. Essa comunidade precisa olhar para essa criança e para esse adolescente, trazendo justamente essas oportunidades de maior interação, de convívio, né? Quando a gente fala das nossas cidades, né, ter mais espaços de convívio, né? Então a gente fala muito dos parquinhos. Sim. Então que as crianças possam usar os parquinhos, conviver com outras crianças, não só no play dos seus prédios, mas realmente criar essa sensação essa percepção de uma comunidade ampliada, porque isso vai também ajudar a criança a criar esse sentido de pertencimento, de atuação em sociedade, mas isso começa ali na sua comunidade familiar e depois na sua comunidade escolar e comunidade local. E isso é fundamental, porque a gente precisa criar cada vez mais oportunidades para que essas crianças e adolescentes
gerem laços, né? Construam laços, consolidem esses laços emocionais, esses laços afetivos. E isso porque, né, a gente falou muito aqui de não estar diante das telas todo o tempo, né, de estar distante da tecnologia, mas isso acontece porque ela vê o valor de estar em outros contextos, de estar em outros ambientes. E isso vai ser consolidado ao longo da formação, né, do crescimento dessa criança, e isso vai ter impactos profundos no seu futuro como um adulto, né, participante da sociedade. Então a gente precisa estimular essa perspectiva, essa percepção de participação da comunidade, né? E esse senso de pertencimento mesmo, né? Porque ele é fundamental ali, seja na sala de aula, seja no ambiente familiar, seja no seu ambiente local. É importante que essa criança se sinta parte, e ela vai se sentir parte quando ela está integrada, quando ela pode interagir, quando ela pode criar esses laços e fortalecer, né, esses vínculos dentro da comunidade. Perfeito, acho que esse recado final fechou com o passo e a alternativa para que todo mundo comece a olhar para a forma como esse aluno está sendo desenvolvido, esse aluno, essa criança, a gente fala muito aqui na visão do aluno, né? Então, queria agradecer a sua participação, Vivi, foi um papo muito rico e que eu também aprendi muito aqui, então, super obrigada. Imagina. Espero que todo mundo tenha gostado também, acredito que todo mundo vai sair daqui com um primeiro passo para executar em relação ao desenvolvimento desses adolescentes e crianças. Então, muito obrigada. Imagina, espero que você venha aqui mais vezes. Obrigada pelo convite. Espero que esse papo tenha sido aí rico para todo mundo que vai nos assistir. Obrigada mesmo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do nosso EdifyCast e queria agradecer por você ter acompanhado a gente até o final aqui do episódio. Bom, esse foi um papo muito bacana e teremos outros também, mas não esquece de dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também comentar o que você achou dessa conversa e desse tema tão importante. Obrigada, viu? Até a próxima!